Bem, boa noite a todos. Estamos iniciando hoje mais uma reunião das UTIs integradas e hoje é um tema bastante atual, pelo menos aqui para nós gaúchos que estamos há um mês praticamente sofrendo as consequências da pior catástrofe climática aqui no nosso estado. E para abordar esse tema, o nosso convidado é um querido amigo, o Dr. Tiago Lisboa. Ele é intensivista, faz parte do staff do Hospital de Clínicas, da Complexo Hospitalar da Santa Casa, ex-presidente da Sotirgs, que irá abordar, então, como preparar as nossas UTIs para a resposta em catástrofes, né? Porque imaginamos todos que as doenças, né, decorrentes das catástrofes climáticas, no caso, as enchentes, a partir de agora que a gente vai começar a ter esse impacto, né? E certamente um percentual significativo pode precisar de UTI. Então, Tiago, por favor, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. A palavra está contigo. Obrigado, Fernando. Obrigado ao Ederlon, ao Caio, ao Ciro, todos os envolvidos aí nessa organização. Conversar um pouquinho com vocês, então, sobre preparação para a resposta em catástrofes, né? Antes de começar a apresentação, então, eu só gostaria de fazer aqui um disclaimer, né? Então, que tudo que eu colocar aqui é responsabilidade minha, como autor, ela não reflete nem a opinião, nem a posição dos meus empregadores, dos hospitais onde eu trabalho, das UTIs onde eu trabalho, nem de qualquer governo ou de qualquer ente público com o qual eu tenha relação de emprego ou não. Isso é importante porque nesses períodos aí em que a gente tem uma chuva de informações, por vezes desencontradas, então, aqui eu tô falando, como o Fernando bem colocou aí, como um médico intensivista. Então, colocando um pouco as motivações, né, do porque o Fernando, Ederlon, Ciro pensaram em me convidar. Então, meu histórico de participação que pode ter a ver com catástrofes, então envolve desde a pandemia de 2009, quando eu participei de uma força-tarefa, eu ainda morava na Europa nessa época, então foi uma força-tarefa da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos, organizando a resposta à pandemia de H1N1 em 2009. Quando a gente teve recentemente uma catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, de outra natureza, né, mas que foi o incêndio da Boate Kiss, então com outros colegas, Cristiano Frank, que tá aí com a gente, e outros colegas intensivistas aqui do Rio Grande do Sul, a gente participou da organização e atuou no resgate, né, então, das vítimas, no translado dessas vítimas, junto com a aeronáutica e com outras instituições, então, contribuíram. Via Organização Pan-Americana da Saúde, eu participei também da organização da resposta à síndrome respiratória aguda grave e ao Covid, lá no início da pandemia mais recente. Junto com o Cristiano Frank, com o Edno Parolo, com o José Mário, com o Ederlon, né, nós tínhamos o curso chamado FDM, né, que era um curso da Sociedade Americana de Cuidado Intensivo, chancelado pela MIB, e a gente, então, trabalhava com o curso, né, com FDM por aqui. Eu estou na Câmara Técnica de Medicina Intensiva do CRM, e com isso, então, dentro de alguns grupos que discutiram na fase inicial ali da crise, juntamente com colegas da MIB e colegas aqui da Sotirgs. Mas, fundamentalmente, porque eu sou um médico intensivista e estou em Porto Alegre. Né? Isso já é suficiente para gerar preocupações nesse momento em relação a como a gente deve se organizar para poder responder a uma situação de catástrofe. E uma catástrofe, como o Fernando colocou inicialmente, que é a maior catástrofe climática do nosso estado e possivelmente a maior catástrofe climática que a gente tem do nosso país, do Brasil. Né? Então, com essas motivações, eu vou tentar contextualizar um pouquinho o cenário, né, do que houve, então, e como é que se desenha essa resposta. Então, esse aqui é o mapa do Rio Grande do Sul.
Os gaúchos que estão aí conhecem bem essa terra, né? Mas para os colegas aí do resto do Brasil, então, esse é o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre fica mais ou menos, fica aqui, né? E aqui essa massa de água ao lado de Porto Alegre é o Lago Guaíba, que vai desembocar na Lagoa dos Patos, que vai desembocar no Oceano Atlântico aqui embaixo, né? Então, isso é importante porque essas características geográficas elas contribuíram para a situação que a gente enfrentou, né? E aqui está Porto Alegre com o Lago Guaíba e os rios que descem dessa região toda aqui, que é uma região de serra e de planalto mais elevado, né? Todos esses rios, então, eles descem e desembocam, direto ou indiretamente, no Lago Guaíba, que está aqui banhando Porto Alegre. Então, em 27 de abril, né, começou uma chuva que inicialmente se concentrou na região dos vales, né, que é mais ou menos nessa região aqui que eu tô apontando. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver o cursor aí. E que uma vez iniciada em 27 de abril, ela ocorreu de maneira ininterrupta e avançou para o restante do estado por 10 dias, né? Por 10 dias de maneira ininterrupta. E com isso ela sobrecarregou as bacias do Rio Taquari, do Rio Caí, do Rio Pardo, do Rio Jacuí, do Rio Sinos e do Rio Gravataí, que são todos esses rios que descem e que convergem aqui justamente para a região onde está Porto Alegre. Então isso aqui era o alerta meteorológico que se tinha nesse momento, indicando as zonas do estado em que ia chover, né? Basicamente o estado inteiro. Mas não era uma simples chuva, né? Na verdade, choveu nesse período cerca de um terço do que costuma chover em um ano inteiro, né? Então, choveu em torno de 500 milímetros e a média anual de chuvas nessa região é de 1.500 milímetros. Então, em torno de 20 dias, um terço da chuva anual caiu todo ao mesmo tempo nessa região. Então, sobrecarregando não só a estrutura da cidade de Porto Alegre, da região metropolitana, mas também todas as bacias hidrográficas que desaguam no Lago Guaíba e precisam drenar em direção ao Oceano Atlântico através da Lagoa dos Patos. Então, essas características hidrográficas, e aqui não vai nenhuma análise sofisticada, né, uma análise bem simples, né, e que muitos de vocês já devem ter ouvido, né, foi o que contribuiu para que houvesse essa subida em poucos dias importante do nível do Lago Guaíba, e com a subida do Lago Guaíba nesse nível, sem o funcionamento adequado dos sistemas hidráulicos responsáveis por tentar bombear a água para fora da cidade, houve então a inundação, né? Houve o que os textos americanos já chamam de flood, é uma inundação. Houve a chuva, mas houve também a água vindo dessas bacias hidrográficas, desses rios que desaguam no Guaíba, e o que na pré-evento catastrófico tinha essa configuração, passou a ter essa configuração que vocês veem à direita, né? Que é uma imagem que talvez vocês já tenham acompanhado, né? Então, isso, com a força da água descendo, né, de todos esses rios, o que se viu foi a destruição de infraestrutura, né, de uma maneira importante. Aqui, vários carros soterrados pela lama, né, arrastados, né, não só carros, caminhões, né, junto desse mesmo, e exemplificando um pouco a força com que a água desceu. E a gente estava comentando um pouco antes, né, de abrir a discussão para todo mundo em relação ao aeroporto, né, que o aeroporto estava muito bonito, estava muito moderno, né, tinha sido todo renovado aí nos últimos anos. E isso, a imagem da direita, é o que se tornou o aeroporto, né? Então, o aeroporto virou um lago, né? Não, absolutamente sem qualquer condição de atividade.
E isso é uma projeção do que aconteceu, né, dentro do mapa, né, de até onde as águas avançaram, até onde as águas chegaram no seu momento de máximo, né, que agora, felizmente, aos poucos já vem se retraindo. Então, só dando o cenário, né, a consequência imediata disso foi que se teve em torno de 250 mil domicílios afetados na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui eu não vou entrar tanto no interior, focando mais nessa região, né? O que representa mais de 20% da população afetada no mesmo momento. Então, a definição que se tem de catástrofe natural, né, é que uma catástrofe natural é a catástrofe produzida por um fenômeno natural, né, um evento súbito de uma magnitude suficiente para exigir algum auxílio externo para que se possa retornar à condição prévia, à condição de funcionamento normal daquela região, né? Alguns autores acham que não existe isso de catástrofe natural. O que existem são fenômenos naturais de risco e que podem se tornar catastróficos a partir da ausência de uma infraestrutura capaz de contê-los, né? Ou quando esse evento é de tal monta que ele supera a infraestrutura instalada capaz de detê-lo. Então, para uma catástrofe ser considerada como catástrofe, né, ela tem que ter pelo menos um desses pré-requisitos preenchido. Ela tem que ter pelo menos 10 pessoas relatadas como mortas e pelo menos 100 pessoas relatadas como afetadas, né? Com isso, então, é possível haver a declaração do estado de emergência e um pedido de auxílio internacional. A gente tem 169 pessoas dadas como mortas relacionadas diretamente aos eventos desde o dia 27 de abril, né? E como eu mostrei para vocês, são 250 mil domicílios só na região metropolitana, o que dá um número de afetados aí superior a 500 mil pessoas no estado. Então, superem muito as definições do que pode ser tratado como catástrofe. Quando a gente olha para a literatura e olha para os eventos recentes que aconteceram, a gente vê que as inundações, elas são dos eventos catastróficos mais frequentes, mais presentes, né, no mundo. Então, as tempestades, as inundações, e depois a gente tem outras situações de temperatura extrema, de terremoto, né, que são situações menos frequentes, né? São importantes, mas são menos frequentes. A determinação da gravidade, ela em geral vai respeitar uma classificação baseada no número estimado de pacientes graves ou de feridos que vão derivar desse evento catastrófico, né? E a gente tem, então, que os desastres naturais, em geral, eles vão afetar milhares de pessoas, né? E, de fato, é isso que a gente está vivendo aqui. A gente está no espectro de maior gravidade dentro da classificação, porque a gente tem aí em afetados e feridos, a gente está na casa dos milhares, né? Essa é uma estimativa do início dessa, dessa, desse fenômeno, né? Em que vocês veem aqui que só juntando Porto Alegre e Canoas, que são na região metropolitana, a gente já supera 300 mil pessoas afetadas. A gente vai somando com outros municípios menores que, do ponto de vista de impacto, eles têm impacto até maior, porque tem municípios como aqui Arroio do Meio, né, Encantado, Roca Salles, que é outro município pequeno, em que praticamente 100% da população foi afetada, mas como são municípios pequenos, eles pesam menos no número absoluto de pessoas afetadas, mas o impacto relativo, ele certamente é muito mais importante que isso. Então, superando aí em muito aquilo que é necessário para se definir que a gente está diante de uma catástrofe. E o impacto em vidas humanas, em agravos de saúde, ele de fato é muito mais comum nesses eventos climáticos relacionados à enchente,
do que em outros, embora a letalidade desses eventos ela possa ser maior em outras circunstâncias, como nos terremotos, né? Os terremotos costumam matar mais e ter uma morbidade associada um pouco menor do que as enchentes, que tem uma alta morbidade, mas com uma mortalidade, com uma letalidade assim menos importante. De qualquer maneira, o número de afetados, né, ele é muito maior. E a grande preocupação em relação a esses fenômenos climáticos relacionados às águas, né, às enchentes, são os danos de segunda fase, que a gente vai ver mais adiante. Então, dentre os riscos, os eventos de risco que podem estar associados à catástrofe, né, quando superam a infraestrutura instalada capaz de detê-los, a gente vai ter os riscos meteorológicos, como os furacões, tornados, tempestades elétricas, granizo, tempestades tropicais, né? E o risco meteorológico, sem dúvida, ele está presente na cadeia causal do que aconteceu e do que a gente está vivendo aqui em Porto Alegre, mas a gente não pode desconsiderar, ou de maneira alguma a gente pode desconsiderar, mas a gente tem que valorizar muito o risco hidrológico que contribuiu para esse cenário, né? Não bastou a chuva abundante que ocorreu. Houve também questões hidrológicas relacionadas ao extravasamento de água, ao transbordamento de cursos de água, gerando essas enchentes. Não foi simplesmente o volume de chuva que caiu, que foi um volume absurdo, né? Mas além do volume de chuva que caiu, todo o contexto geográfico, todo o contexto hidrológico que converge para Porto Alegre foi fundamental nesse processo. Em relação aos riscos meteorológicos, né, associados a tempestades, ciclones tropicais, furacões, tufões, tornados, né, e que a gente tem tido uma frequência cada vez maior aqui no sul do Brasil, né, as tempestades tropicais e os ciclones extratropicais, né, o maior risco ele está na fase aguda, né, em que existem mortes causadas por trauma, por afogamento, encarceramento, eletrocução, né, a gente teve nos temporais de janeiro, né, agora a gente vai dividindo o ano e as épocas pelos temporais, né? Então, nos temporais de janeiro, que não tiveram tanta repercussão, porque, claro, tiveram um impacto um pouco menor, mas os agravos de saúde que derivaram desses temporais de janeiro aqui em Porto Alegre, eles estiveram muito associados com isso. Então, teve alguns casos de eletrocução, né? E aqui a gente tem, então, uma vinculação muito mais com o agravo agudo, mas nos riscos hidrológicos, né, nos eventos associados a riscos hidrológicos, com enchente e movimentos de massa de água, a gente vai ter as mortes por afogamento, por hipotermia, por trauma, mas a gente vai ter, do ponto de vista dos sobreviventes, um risco maior da evolução para os agravos secundários, né, em que a gente vai ter as lesões cutâneas infectadas, a gente vai ter as questões de saúde pública relacionadas à permanência dos indivíduos em abrigo, porque há destruição da infraestrutura do local onde essas pessoas moravam, há uma diminuição da capacidade de locomoção das pessoas entre diferentes locais, com problemas de saúde pública que envolvem, dependendo da época do ano, por exemplo, circulação de vírus respiratório, dependendo da época do ano, doenças transmitidas por mosquito, né, que são danos que vêm na segunda leva, né? Então, em relação aos quais a gente ainda está nesse momento aqui bastante vulnerável. Então, os impactos que esses eventos catastróficos, especialmente climáticos, né, para focar no que a gente está vivendo hoje, envolve desde uma questão de custos, de destruição de infraestrutura, quanto questões de saúde pública. A questão dos custos ela é de difícil estimativa, né? Houve estimativas iniciais aí falando em torno de 16 bilhões, né, o que é uma estimativa bastante rasteira, rasa, né, digamos assim. Se a gente pensar, por exemplo, a reconstrução de New Orleans, quando da passagem do Katrina,
que também tinha esses dois componentes, era diferente, porque era um furacão que causou uma catástrofe hidrológica, né? Mas o evento primário era um evento climático também, né? É um pouquinho diferente do nosso, porque era um furacão, aqui era chuva, mas ambos convergindo para uma situação hidrológica, né? Os custos lá, investimento, giraram em 200 bilhões de dólares, né? O que dá 1 trilhão de reais, mais ou menos, né? Então, a gente falar em 16 bilhões de reais é algo muito pequeno, né? Certamente as necessidades elas vão ser bem maiores do que essas, do ponto de vista de reconstrução, né? E todo o impacto de saúde pública que envolve as doenças transmitidas pelo contato com a água das inundações, as doenças relacionadas à contaminação alimentar e a necessidade de se lançar a mão, né, desses alimentos, as condições sanitárias nos abrigos, as doenças transmissíveis, especialmente em abrigos, em locais onde os indivíduos estão alojados, às vezes em condições subótimas, a ocorrência de lesões agudas e de tétano acidental, como dano secundário de choques elétricos, acidentes com animais peçonhentos, problemas respiratórios e alergias, especialmente, né, dependendo da época do ano, do clima, né? E doenças relacionadas à higiene pessoal e questões alimentares precárias. Então, existe um ciclo de gestão das catástrofes, né? E na verdade, a gente está se aproximando agora aqui de uma segunda fase, né? Então, existe toda uma preparação, né, para aquele desastre, ou seja, toda uma atividade, né, que deveria estar acontecendo aí nos últimos 20, 30, 40 anos, e que deve acontecer nos lugares que estão sujeitos a que isso aconteça, né? O que no Brasil bom, é basicamente todo lugar, né? A gente tem depois uma janela de horas a dias, né? Que é o período no qual a gente consegue, de alguma maneira, antever, ou a gente consegue prever, né? A partir das previsões meteorológicas, a gente consegue ter ideia de que algo grande está por vir, né? E nesse período, então, a gente deve começar o preparo, fazer o alerta, retirar pessoas de áreas de risco, começar a organizar abrigos e locais que vão receber essas pessoas, estabelecer a cadeia de comando, estabelecer contatos do sistema hospitalar com o sistema de segurança, com o sistema de logística, né? Prevendo que algo desse tipo pode acontecer. Em geral, a gente falha nesse período, né? Em geral, a gente falha nesse período. E não fazer juízo de valor, mas essa é uma constatação, isso não é uma crítica, né? Até que o evento de fato acontece, né? E no caso desses fenômenos climatológicos, eventualmente esse fenômeno ele não é um fenômeno súbito e imediato como uma explosão de uma bomba, né? Como um terremoto, né? Às vezes ele é um evento que perdura ao longo do tempo. E isso, se por um lado te permite ganhar um pouco de fôlego no sentido de organizar a resposta, por outro lado ele também faz com que o agravo ele continue por mais tempo e continue te pressionando por mais tempo e possa dificultar a organização, né, das estruturas de resposta. A gente tem a resposta de emergência, então, né, que é basicamente buscar e resgatar, né, e tentar algum alívio imediato daquilo que está, um alívio de emergência, né, para aqueles agravos de saúde, né, isso tudo dentro do sistema sanitário, não especificamente pensando na UTI, e em geral nessa fase, a menos que sejam eventos que possam estar acompanhados de trauma, de muito afogamento, né, ou de eventos que de fato aumentem a demanda de pacientes críticos, a UTI ela pode ficar um pouco poupada, né, nessa fase inicial, pelo menos nesses fenômenos hidrológicos. E depois, alguns dias, as semanas depois, 10 dias até 4 semanas mais ou menos, a gente vai começar então o período de dano secundário, né, em que
a gente pode ter algumas situações que vão ser um pouco mais críticas do ponto de vista de organização da UTI. Então, a fase inicial de atividade, né, dentro da cronologia dos catástrofes naturais, a fase inicial da atividade ela vai estar relacionada à resposta ao trauma agudo, né? Então, ela vai envolver problemas de saúde pública que rapidamente vão se tornar o problema dominante, né? Então, a gente precisa tentar oferecer, né, uma resposta imediata para essa situação e tentar equilibrar um pouco a oferta, né, de cuidado intensivo e de saúde pública nesse contexto. Talvez, né, cuidado intensivo não vá necessariamente ser a preocupação primária. Tem preocupações mais prementes, né, preocupações mais básicas que se impõem nesse momento. Por exemplo, o abastecimento de água, né? Quem estava aqui sabe bem disso, né? Mas houve regiões da cidade de Porto Alegre que ficaram sem abastecimento de água, sem abastecimento de água pela rede, né? Pela rede de abastecimento, por uma semana depois do início da chuva, né? Por 10 dias depois do início da chuva. E uma região da cidade em que estavam alguns hospitais, né? Então, alguns hospitais tiveram que adotar medidas de contingência visando racionalizar o uso, ou racionar o uso da água, né? Então, abastecimento com caminhões-pipa e utilização da água de uma maneira muito rigorosa e muito cuidadosa, evitando desperdício, porque havia uma crise de abastecimento de água. E aí, né, aquela coisa, bom, mas nós estamos no meio da enchente e está faltando água, né? É o náufrago que morre de sede no meio do oceano. A lógica é basicamente a mesma. A gente está cercado de água, uma água que não é potável, né? E num cenário em que esse fenômeno hidrológico de, de enchente, né, e de subida das águas atrapalha o processo de tratamento das águas e muitas vezes causa um colapso, né, na estrutura, na infraestrutura elétrica, né, responsável por bombear a água e por contribuir no tratamento da água. Então, disponibilidade de água é algo prioritário nessa primeira fase, mais do que leito de UTI, né, nesse primeiro momento. Outras preocupações com saúde pública vão envolver a fase aguda, na primeira resposta, então, uma necessidade de imunizações ou de antibióticos profiláticos, né, que pode ser, por algumas vezes, supervalorizada, né? Então, a gente acabou de ter o evento, a gente tem 2 dias, 3 dias de caos hidrológico com enchentes, e, e a gente está focando em profilaxia de leptospirose, que é algo que vai aparecer ali adiante numa janela de 2 semanas. Então, a gente precisa planejar, ou idealmente a gente deveria ter pré-planejado tudo isso, mas na situação aguda talvez não seja essa, não deva ser esse o foco, né? Exceto, claro, em populações de alto risco que podem ser reconhecidas e que podem ser então abordadas como algo importante. Apoio à saúde mental para tentar reduzir risco de estresse, de transtorno de estresse pós-traumático, é algo extremamente importante nessa primeira fase. Pode minimizar o impacto imediato, o impacto direto, e com isso ajustar um pouco, ou tentar melhorar a resposta de ansiedade e estresse que vai chegar logo depois, né? Então, eventualmente, até o tratamento farmacológico dessas pessoas nessa fase aguda pode ser algo interessante, atuando numa diminuição do desenvolvimento de um transtorno de estresse pós-traumático a posteriori. Deve-se focar nas operações de resgate, mas as operações de resgate, preferencialmente, elas deveriam ser realizadas por pessoal treinado, né? Com alguém, pessoal com treinamento, né? Muitas vezes, alguém
sem treinamento, que vai se envolver em operações de resgate, pode se tornar uma vítima secundária, né? Então, a gente até viu alguns casos, né, que aconteceram de indivíduos com trauma, que caíram no barco, né? Caíram no barco, bateu a cabeça, fez um TCE, né? Vocês vão ver na imprensa isso noticiado, né? Não dentro do contexto de fake news, né? Dentro do contexto de informações de fato verificadas, né? Existiu isso, né? E aí a gente tem também a questão das lesões secundárias, especialmente de lesões cutâneas, em quem vai atuar nesses resgates, muitas vezes sem o equipamento adequado, né? Podendo então desenvolver infecções cutâneas secundárias, né? E se tornar uma segunda vítima desse processo. A montagem de hospitais e da presença de equipes médicas de campanha, muitas vezes elas não vão atender as expectativas, né? Elas, numa fase inicial, elas vão servir muito mais dentro de um processo de triagem e de encaminhamento desses indivíduos para o local adequado, né? Uma triagem e derivação dos pacientes para atendimento no local adequado, exceto em situações em que se faça necessário o deslocamento de pacientes agudamente, né? Ou quando eu tenho uma catástrofe de outra natureza e que envolve um número grande de indivíduos agudos e que precisam, às vezes, de um tratamento em cena, né? O que, em geral, não é o caso das inundações, né? Mas a presença de equipes médicas, de equipes multiprofissionais, né, para dar um suporte, acompanhamento inicial desses pacientes e fazer a triagem é algo importante. E isso, de fato, esteve presente ao longo da resposta inicial por aqui. Durante a fase de recuperação, então, né, passada a fase aguda, ter uma estrutura de hospital de campanha quando a estrutura hospitalar, a infraestrutura hospitalar foi danificada, né, e não pode ser recuperada rapidamente, pode servir como um substituto temporário às instalações de saúde que estão danificadas, né? Só que a gente tem que tomar o cuidado de em que ponto se está desse processo de resposta e em que ponto se está do controle, de fato, da catástrofe, né? Porque se você monta um hospital de campanha, esse hospital de campanha é muito mais vulnerável do que as estruturas hospitalares instaladas, né? Que tem a sua infraestrutura mal ou bem posta. Então, eventualmente, falta de energia, perda de abastecimento de água, comprometimento de material, né, nesses hospitais de campanha, isso pode acontecer se você colocar um hospital de campanha muito próximo, por exemplo, da área onde a água está subindo, porque quando a água subir, esse hospital de campanha vai junto, se a água voltar a subir ou se a água continuar subindo, né? Então, esse planejamento é algo fundamental e tem que estar elaborado a priori, né? Porque na no afã, né, na pressa, muitas vezes o raciocínio vai ser de colocar o hospital de campanha o mais próximo possível de onde as pessoas estão chegando, e esse mais próximo possível, eventualmente, ele pode ser ainda zona de risco. Isso aqui é uma foto de um dos hospitais de campanha que foram colocados, na verdade, nem dá para chamar de um hospital de campanha, é uma sala vermelha que foi montada junto a um dos locais de resgate nesse período, né? E o local de resgate aqui, só vou dar um play no vídeo, só para vocês terem uma ideia do contexto, né, do cenário. Isso é um viaduto próximo à entrada da cidade, onde normalmente estão passando carros, nesse momento estavam passando barcos, né? Os caras estão virando um barco aqui, e as ruas, elas se tornaram canais, né, por onde esses barcos, então, circulavam. E esse hospital, essa sala vermelha improvisada, ela estava próxima desse local, e havia, então, médicos emergencistas e intensivistas que estavam envolvidos ali naquele manejo agudo. Bom, transporte de pacientes pode ser necessário, né? Se a gente pensar em necessidade de evacuação de locais que estão próximos, né, que estão vulneráveis à subida das águas, a evacuação de unidades de cuidado intensivo ou mesmo de hospitais, ela pode ser uma realidade, né? Se faltarem recursos no local,
Essa evacuação ela deve ser feita a partir de uma triagem e comunicação com a equipe que vai fazer o transporte, com a equipe que vai receber o paciente, né? E deve ser feito por equipe treinada no transporte de pacientes. Eventualmente, intensivistas vão estar bem treinados para fazer isso, mas não necessariamente estarão. Eventualmente, emergencistas vão estar preparados para fazer isso, não necessariamente estarão. As Forças Armadas têm uma expertise grande com essa questão do transporte de pacientes, né? E como eu citei lá no início, né, a gente pôde aproveitar, né, entre aspas, dessa expertise quando a gente precisou lá trabalhar com os transportes na época da KISS. Felizmente, a necessidade de transporte de pacientes nesse cenário que a gente viveu, ele foi muito menor do que, por exemplo, o que aconteceu em New Orleans quando do Katrina, né, em que mais de 2.000 pacientes precisaram ser transportados e retirados do hospital agudamente quando o dique rompeu e a água subiu. Né. Aqui houve pontualmente alguns locais em que isso foi especialmente crítico, especialmente na cidade de Canoas, né? Mas de uma maneira geral, mais esse transporte, pelo menos de pacientes críticos, né, ele não foi completamente necessário. Né? Então, o intensivista numa catástrofe natural, né? Na fase inicial da catástrofe, a maioria dos intensivistas deve continuar trabalhando na UTI no hospital, né? Ao invés de tentar oferecer cuidado no cenário, a menos que ele seja treinado para isso, ele seja treinado para o transporte, ele tenha treinamento em pré-hospitalar, ou eventualmente ele vá montar ou estruturar uma área de atendimento a agudos, né? Então, ele vai contribuir com essa atividade. Mas pegando a maioria, esses vão ser alguns intensivistas que vão ter essa função. Algum intensivista que queira atuar como médico, ele continua sendo, apesar de intensivista, a gente ainda continua sendo médico. Então, e quiser atuar, por exemplo, em abrigos, então, junto a colegas clínicos, a colegas pediatras, né, outras especialidades, ele vai estar atuando, mas ele vai estar tendo uma atuação como médico e não como intensivista, né? O intensivista, ele precisa, né, de um cenário de trabalho que envolve equipe multiprofissional, que envolve alguns equipamentos que muitas vezes vão ficar restritos à realidade hospitalar, né? E, portanto, ele pode atuar em algumas situações, por exemplo, o transporte de pacientes críticos quando treinado, em triagem de pacientes que podem necessitar de cuidados em UTI, em criar protocolos orientados para UTI, supervisionar outros médicos na prestação de cuidados dos pacientes críticos, na fase aguda fora do hospital, né? No cenário da catástrofe. Falando aqui do cenário, né? Então, agora, quando a gente passa, então, da primeira fase da resposta de emergência para a fase já de recuperação, de estabilização, aí a gente passa a ter uma série de outros riscos que são bastante importantes. Então, os riscos à saúde associados a esse tipo de evento, os riscos precoces, né, com menos de 10 dias do evento, envolvem infecção cutânea, as pneumonias ou pneumonite por aspiração, as infecções respiratórias virais, especialmente em ambientes fechados, e especialmente quando você está num cenário de alta circulação de vírus respiratório, né, e a gente está entrando no inverno, né, a gente está entrando na, na fase de alta circulação de influenza, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, e essa é uma preocupação bastante importante, e gastroenterite, e depois tardias, né, com mais de 10 dias após o evento, por exemplo, leptospirose, doenças associadas a mosquito, as arboviroses, né, dengue, chikungunya, zika, podem ser um problema porque você vai ter uma infinidade de, de áreas alagadas, de áreas com água parada, prontas para a reprodução do mosquito, né? Algo que está jogando a nosso favor nesse momento aqui no Rio Grande do Sul são as baixas temperaturas, né, que minimizam um pouco a capacidade de reprodução do Aedes aegypti, mas a gente vinha passando por uma epidemia de dengue das mais graves das últimas décadas aqui no Rio Grande do Sul,
justamente antes desse período de chuvas. As infecções por vírus da hepatite, né, e outros vírus de transmissão fecal-oral, as doenças mentais, né, incluindo estresse pós-traumático e transtornos depressivos, né, e o manejo das doenças crônicas agudizadas, né, muitas vezes pela falta de capacidade de a gente prover o adequado suporte para esses pacientes crônicos e que precisam se deslocar, por exemplo, os pacientes que fazem diálise precisam se deslocar ao hospital para fazer hemodiálise ou sua clínica de hemodiálise e está tudo embaixo d'água, né? E não tem como chegar. Esse paciente vai ficar urêmico em casa, ele vai ficar 3, 4, 5, 7, 10 dias sem dialisar e ele vai chegar no hospital. E aí sim a gente começa a ver, então, as situações que podem, dentro da segunda onda de insultos, né, na cronologia das catástrofes naturais, é, começar a sobrecarregar, né, os ambientes de cuidado crítico quando a gente está falando de um evento catastrófico e que primariamente não envolvia um grande volume de doentes agudos, né? Então, esses quadros infecciosos que eu citei, as infecções de pele e partes moles, especialmente por alguns patógenos mais diferentes, né, como vibrio vulníficos, né, e infecções cutâneas graves, streptopiógenes do grupo A, que vinha com uma alta circulação na região do Cone Sul, né? Existia um alerta epidemiológico de novembro do ano passado da Organização Pan-Americana de Saúde, então chamando atenção para a circulação de streptopiógenes do grupo A, a presença de lesões cutâneas abundantes nesse período aí de enchentes é uma boa porta de entrada para esses streptococcus, né? Cujo tratamento pode ser um pouco complicado se não se suspeitar. As infecções de trato gastrointestinal, então as gastroenterites agudas, né, mais numa fase um pouco mais precoce do que a gente está agora, mas ainda persistindo, porque em muitos locais ainda não, o acesso à água ele ainda não foi normalizado, então o risco de contaminação alimentar ele continua elevado, então infecções por espécies enterotoxigênicas de Escherichia coli, de Shigella, de Salmonella podem ser algo importante. As síndromes respiratórias agudas graves, especialmente associadas à influenza, que é um vírus que está iniciando a sua temporada de alta circulação aqui no nosso inverno, né? No inverno, nos últimos dias, a temperatura caiu bastante, as pessoas seguem em abrigos, sem condição ainda de retornar para casa, e isso gera a expectativa de um aumento importante dos casos de síndrome respiratória aguda grave, chegando às emergências dos hospitais e, consequentemente, chegando necessidade de suporte ventilatório até as UTIs. As infecções zoonóticas como leptospirose, né, já existe um aumento nos casos de leptospirose documentado aqui no Rio Grande do Sul, em algumas instituições, e isso, claramente, a partir dos próximos dias, as semanas, isso pode aumentar ainda mais. Então, isso vai exigir um planejamento do ponto de vista de política pública de saúde em relação à capacidade diagnóstica desses casos, porque, como vocês sabem, o diagnóstico da leptospirose ele pode ser um diagnóstico difícil, dependendo de sorologia, que leva muitos dias para positivar. Existem técnicas de biologia molecular que podem ajudar nesse processo, mas em muitos locais os laboratórios estão inutilizados, ou porque se encheram de água, ou porque as pessoas não conseguem chegar até os laboratórios para trabalhar. Então, existe rede suficiente implementada para fazer esses diagnósticos, ou vai ter que se passar por uma política de um tratamento precoce empírico? Então, esse tipo de discussão ele precisa ser levado, e isso vai envolver capacidade instalada de cuidado intensivo, vai ser uma das variáveis a ser consideradas no modelo, né? A agudização das doenças crônicas, como eu tinha citado anteriormente, dentro das populações vulneráveis de doentes crônicos também existe população pediátrica, população de idosos, população de doentes dialíticos e população de doentes oncológicos, em que muitas vezes vai haver atraso do tratamento da neoplasia, seja por inacessibilidade
física, né, logística, né, seja por inutilização de alguns serviços e que não vão ser capazes, então, de prover esse cuidado adequadamente. E a questão da doença mental, que sempre vai ter que estar presente como uma preocupação, porque a gente vai ter uma epidemia de traumatizados, né, pós fenômeno climático catastrófico, e isso também vai tender a sobrecarregar o sistema, não especificamente a UTI, né, de uma maneira direta, mas todo o sistema de saúde. Então, essas populações especiais e vulneráveis, né, que eu acabei de citar, para a gente não vai dar tempo de fechar tudo. Bom, e a capacidade das UTIs, né? A gente sempre vai pesar qual é a demanda que a gente vai enfrentar com os recursos que a gente tem disponíveis para enfrentá-la, né? E isso vai requerer um planejamento prévio, né, de até que demanda a gente é capaz com os recursos que a gente tem instalado, por um lado, e por outro lado, o que mais de recursos eu posso agregar para responder ao aumento desproporcional de demanda, né? Mas fundamentalmente esse planejamento ele deve ser prévio. Então, se eu preciso aumentar a minha capacidade de atendimento dentro da UTI, eu preciso saber, primeiro, em que espaço eu vou fazer isso, né? Quantos leitos a mais, quantas UTIs a mais, em que local eu vou ser capaz de organizar isso. Se eu tenho equipamento, se eu tenho estrutura instalada que me permita, né? E se eles são os mais adequados para isso. A questão de pessoal, é a equipe, né? Então, número de profissionais, com que formação esses profissionais têm, como é que eu vou organizar o trabalho em função desses profissionais que eu vou alocar para ampliar minha capacidade de resposta, né? E que estratégia eu vou utilizar para permitir esse aumento da minha capacidade de resposta, incluindo flexibilização de jornada de trabalho, incluindo aspectos logísticos para a obtenção de insumos de medicamentos, ajuste de escalas de trabalho, e mesmo triagem de vítimas quando eu, apesar, a despeito desse meu aumento de capacidade, eu não for capaz de absorver absolutamente toda essa demanda que eu estou prevendo, né, ou que eu estou antevendo. Então, eu vou ter que ter estimativas, eu vou ter que ter um planejamento em relação à minha capacidade e eu vou ter que ter alternativas de ampliação já previstas, né, que possam melhorar o meu fluxo de organização do trabalho, né, e, eventualmente, pode ser que eu precise, dentro do meu processo de triagem, trabalhar com ideia de otimização de critérios de internação e alta da UTI, né, considerando limitações de acesso, né, baseado na minha capacidade instalada, e no tipo de demanda que eu vou começar a enfrentar. Quando a gente olha para dados da literatura, então a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de ocupação das UTIs gira entre 65% e 80%, na Austrália, mais que 90%, na Irlanda, 130%, né? Então existe um déficit de 30% de leitos de UTI, então existe uma ocupação próxima de 100%. E no Brasil a gente tem realidades que são muito diversas, né? A gente tem dentro da estrutura privada, às vezes, nunca leitos ociosos de UTI, mas leitos que acabam sendo ocupados por pacientes de menor complexidade. Em geral, na rede pública, a gente tem taxas de ocupação que ficam mais próximas aí de 90% a 100%, com alguma variabilidade, com alguma capacidade de ajuste. Porto Alegre tem uma rede com uma boa relação de habitantes por leito de UTI, né? Seja no sistema público, seja no sistema privado, né? E a priori, dentro de um planejamento mais raso, considerando vítimas agudas desses fenômenos, não haveria uma grande necessidade de ajustes. Mas se a gente pensar ali adiante, né, com esse aumento da circulação de vírus respiratório, talvez a gente precise pensar em como organizar e estruturar isso. Bom, como é que a gente pode aumentar, então, a capacidade da terapia intensiva?
Do ponto de vista de espaço, a gente pode ganhar espaço simplesmente transferindo pacientes de menor gravidade. Então, se eu tenho uma UTI em que eu trabalho com uma população de uma gravidade menor, de um espectro de menor gravidade, né? Se eu olho lá o meu SAPS médio é baixo, se eu olho lá no meus DCIs de SAPS, eu vejo que eu tenho uma grande concentração de pacientes aqui nos DCIs iniciais. Bom, então talvez eu tenha uma margem aí para simplesmente transferir pacientes e abrir leitos, né, com pacientes para pacientes de maior complexidade, simplesmente tirando pacientes de menor complexidade dentro da UTI e colocando em grandes enfermarias, né, em grandes áreas não críticas, né. Utilizando estrutura instalada de recuperação pós-anestésica ou mesmo de emergência, aí vai depender um pouco de magnitude, característica do evento e do tipo de paciente que vai chegar e de quanto tempo eu tenho para me ajustar. Trabalhar com a ideia de evacuação de pacientes para outras UTIs, seja de uma mesma instituição, se eu estou falando de UTIs especializadas, seja de instituições de complexidade diferente, mas que sejam capazes de absorver esses pacientes, ou eventualmente até evacuar pacientes para outros locais geográficos, para outras cidades, para outros estados, se de fato eu tiver um transbordamento, né? Eu passar absolutamente da minha capacidade de ajuste. Geralmente a gente não trabalha com uma grande reserva de equipamentos, né? A gente tem uma reserva limitada de equipamentos, então nesses momentos a aquisição de equipamentos pode ser algo importante, né? Não só de equipamentos, mas também de insumos, né? Porque normalmente não se tem estoque disso. Manutenção de estoques em terapia intensiva é um recurso muito caro para ficar parado. Em geral, não existe uma grande margem aí e é preciso ir ao mercado para tentar obter. A gente teve, na pandemia de Covid, a gente teve exemplos disso, né, que faltavam ventiladores, né, no início, era aquele desespero por compra de ventiladores, de ventilador por parte das estruturas que queriam ampliar, né, a sua capacidade de atendimento e faltou no mercado, né? Ninguém tinha estocado isso para poder oferecer rapidamente. Por isso o planejamento é tão importante, a gente ter a priori, né, uma ideia do que vai ser necessário, né? Viabilizar a priori como isso vai ser colocado. Mas talvez o grande gargalo que a gente tenha no atendimento seja a reserva limitada de recursos humanos. Isso não é algo nosso, isso é um fenômeno mundial, né? A maior parte, por exemplo, das localidades dos Estados Unidos tem uma escassez de profissionais de terapia intensiva. No Brasil, de uma maneira geral, a gente tem uma escassez de profissionais especificamente treinados em terapia intensiva. A região metropolitana de Porto Alegre tem uma realidade um pouco diferente, porque a cidade de Porto Alegre ela tem talvez uma das maiores proporções de médicos intensivistas formados, né, no país. Mas se a gente roda 100 quilômetros, né, radialmente de Porto Alegre, essa maior proporção ela não se reflete nessas UTIs que estão colocadas mais perifericamente. Então, certamente, uma reserva limitada de recursos humanos ela interfere na nossa capacidade de ampliar a nossa resposta nesses cenários. A gente pode aumentar esses recursos humanos de uma maneira simples, né? Então, contatando os membros que estão fora, desde que eles consigam chegar, dando suporte logístico para chegar àqueles que têm alguma dificuldade. Então, isso, por exemplo, vários hospitais em Porto Alegre fizeram agora durante esse evento, né? Que foi fornecer linhas de ônibus contratadas especificamente para passar em alguns locais mais periféricos e trazer as pessoas até os hospitais que estão mais centrais, né? Suspender ou adiar férias programadas, trabalhar temporariamente, né, modificando a relação de pacientes por profissional, né, especialmente no espectro de pacientes de menor complexidade, não nesses pacientes agudos relacionados ao evento catastrófico, e chamando profissionais não intensivistas, não especialistas, não treinados especificamente para dar esse suporte. E aí trabalhar as intervenções mais comuns da UTI, mais simples da UTI, treinando
esses profissionais para poder prover pelo menos ventilação mecânica a partir dos modos básicos, né? Não precisa ensinar PRVC para ninguém, não que seja né, uma grande ciência, mas não precisa. Pode ensinar ali pressão controlada, volume controlado e pressão de suporte e tá ok, e passa dando suporte para esses pacientes. Existe a possibilidade de telemedicina como uma alternativa, né, a isso. Um treinamento básico em suporte hemodinâmico a partir de protocolos bem estabelecidos, de fluido intravenoso, vasopressor, intervenções profiláticas básicas, né? Existe muita literatura disso, existe inclusive treinamento da OMS, da Organização Pan-Americana de Saúde, né, no cuidado, no manejo clínico de pacientes potencialmente críticos em situações de calamidade, né, e que envolve, então, esses conceitos mais simples, então não precisa necessariamente reinventar a roda e criar um programa de treinamento para isso. A MIB tem condições dentro dos seus cursos, né, de estruturar treinamentos que fossem mais simplificados dentro de uma necessidade customizada, né, de uma situação de catástrofe em que isso se fizesse necessário. E as intervenções que vão ser feitas, então, na UTI vão envolver o suporte necessário para evitar disfunção orgânica e morte, tentar julgar, né, e triar os pacientes em relação às condições clínicas e de sobrevida, tentar trabalhar dentro de um cenário em que a alta tecnologia, em que a monitorização com lídico, pico, o ventilador mais moderno ou o ECMO não vai estar disponível, né? Não vai estar disponível para uso prontamente, a gente vai se virar com o básico ali, e entender que a equipe não será necessariamente composta por intensivistas se a oferta de profissionais naquele momento não assim permitir. Então, vai poder ter cirurgião, anestesista, clínicos, colegas de outras especialidades atuando, né, de uma maneira supervisionada, né, atuando a partir da ideia de que um intensivista consegue dar conta, por exemplo, de 3 times de cuidado, e esses 3 times de cuidado vão envolver um médico não especialista em terapia intensiva, né, que vai acabar se reportando ao intensivista, né, e nesses times, nessas equipes multiprofissionais, com isso, vai se ampliar muito a capacidade que o intensivista vai ter de atender. Né? Ao invés de um intensivista atender 5 pacientes, que talvez seja o mais próximo aí do ideal, 10, que está longe do ideal, mas que é o que está regulado, né? A gente pode aumentar essa capacidade para 20 pacientes, por exemplo, né? A partir de 3 equipes, né? 18 pacientes, 18 ou 21 pacientes, a partir de um intensivista. Então, essa capacidade de ampliação da capacidade de atendimento do intensivista a partir da descentralização disso, né? E mantendo o intensivista centrado na discussão do detalhe do paciente crítico, mas tendo indivíduos treinados abaixo para executar as tarefas à beira-leito, pode ampliar a capacidade em situações extremas, então, de uma baixa disponibilidade de equipe. E o mesmo vale para as equipes de enfermagem, né? Não entrando especificamente nas atribuições que cada um dentro da equipe de enfermagem vai ter, mas uma enfermeira intensivista pode também atuar nesse esquema de pirâmide aí, com enfermeiros não treinados em terapia intensiva, fazendo então funções menos específicas e permitindo com isso ampliar a capacidade de atuação. Então, ampliando a capacidade instalada da física, de infraestrutura, ampliando a disponibilidade de recursos e de insumos e ampliando a nossa capacidade de recursos humanos, a gente consegue, com a UTI, aumentar a nossa capacidade de resposta, né, especialmente em situações, falando aqui de eventos climáticos e hidrológicos, numa fase secundária em que a gente imagina que vai ter um aumento importante do número de casos, e isso pode, de alguma maneira, contribuir para um colapso do sistema se a gente não atuar de uma maneira planejada e preparada para suportar esse aumento de demanda com o nosso trabalho na UTI.
Acho que isso que eu queria trazer primariamente para vocês, e também para não me alongar demais, a gente pode entrar agora numa discussão aí nos próximos minutos. Muito bom, Thiago. Excelente aí, muito obrigado pela tua apresentação. E assim como a gente certamente vamos ter algumas perguntas aí da plateia, eu já quero adiantar com uma pergunta. O Luciano já levantou a mão, em seguida eu já te chamo, Luciano. Mas assim, ó, tu pontuaste, né, que Porto Alegre é o nosso principal polo, né, de cuidado, de uma maneira geral, no estado, em terapia intensiva também, com um número significativo de especialistas, enfim. Como os nossos hospitais podem se preparar para esse enfrentamento? Esse ano tivemos dois eventos climáticos que afetaram instituições de saúde. Em janeiro foi o hospital onde eu trabalho, a PUC, e agora, com a enchente, teve uma outra instituição aqui da cidade que foi acometida por uma, digamos assim, com uma velocidade impressionante. Nós tivemos que montar lá no Hospital São Lucas, né, utilizando uma área propícia, né, uma sala de recuperação, montar uma estrutura de UTI com equipamentos e com recursos humanos em 2 horas para receber, né, porque o resgate, né, nessa instituição ele foi beira a dramaticidade. Como as instituições podem se preparar para quando elas são afetadas? Né? Na PUC, há algum tempo, a gente teve também um outro fenômeno também localizado, né? Assim, muitas vezes não dá tempo de transferir, né? Ou fica o tempo muito restrito, né? E no caso da enchente, aí nós tivemos em Canoas, né, uma situação dramática, né? Então, como essas instituições poderiam se preparar para elas, dentro desse contexto, mitigarem os efeitos dessas situações? Não, excelente, né, Fernando? Excelente pergunta. Eu acho que o primeiro aspecto, né, é saberem que pode acontecer, né? Eu acho que esse é o ponto nevrálgico, né, do preparo quando a gente fala em preparação para catástrofes, né? Se a gente pensar quem é que se preocupava com o plano de prevenção de incêndio, né, antes da Boate Kiss, né? Se você entrasse num restaurante, num bar, num, num hotel, enfim, qualquer área de circulação pública, né, num shopping center, perguntasse, qual é o plano de prevenção de incêndio aqui que vocês têm? O cara ia te olhar, olha, para que prevenção de incêndio? Não pegou fogo em nada nunca aqui. Essa provavelmente seria a resposta. E essa é a resposta, às vezes, que a gente tem das instituições em geral. Aqui eu não vou entrar em particularizar, né, os hospitais, né? Mas se você perguntasse há um ano atrás, qual é o plano aqui para enchente? Se começar a entrar água aqui, qual é o plano de vocês? Não tem plano, né? Por que plano? Nunca entrou água aqui, por que vai entrar água? Então, esse é o primeiro, acho que o ponto nevrálgico, o ponto mais crítico é esse, que as instituições, e aqui instituições hospitalares e outras instituições em geral, tenham presente o risco de uma catástrofe acontecer, né? E aqui eu falo também de entes governamentais, né? Qual é o plano que o Estado X, o Estado Y, o município X, o município Y tem, né, para uma catástrofe? Tem o plano? Né? A grande maioria não tem, né? A imensa maioria não vai ter. Ou se tem, tem alguma coisa no papel escrita há 20 anos, porque alguém exigiu, o Ministério Público exigiu aquilo por algum motivo qualquer, e alguém montou um plano lá e deixou arquivado. Mas isso deve ser uma preocupação e né, um efeito não intencional positivo da catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, talvez seja de as pessoas perceberem que os eventos climáticos aqui está acontecendo com uma frequência tal, né, que talvez as pessoas se deem conta que, talvez passe a acontecer com mais frequência realmente, então construam esses planos, né? Porque se você tiver organizado dentro do seu hospital, qual é a área mais propícia para eu evacuar os pacientes se a água começar a entrar?
Qual é o meu suprimento de água que eu consigo proteger se por acaso a rede falhar? Qual é a via de evacuação dos pacientes se a água entrar? Porque para o fogo, agora, em geral, a gente tem, né? Plano de evacuação em caso de incêndio se tem, mas em caso de enchente, de inundação da instituição, né? Então, isso tem que estar planejado e treinado, né? Que é isso que lá o FDM dizia e que a sociedade, né, americana diz e que qualquer plano de catástrofe diz. Além de ter o plano, a gente precisa treinar, a gente precisa fazer simulação, né, para ver se isso de fato vai funcionar. Porque senão você consegue montar uma UTI em 2 horas. Bom, aí né, na PUC vocês conseguiram, né? Tu colocou e foi salvador da vida nesse contexto, né? Mas não dá para garantir que o hospital XYZ lá de outra cidade ele consiga ter essa mesma capacidade, né? Se isso não tiver ali documentado e planejado. Então eu acho É, que esse é o ponto mais crítico. Essa equação, planejamento prévio, consequência, ficou bem claro na diferença entre Katrina e Andrew, né, Thiago? Perfeito, exatamente. É isso que a literatura mostra, né? Que, que o nível de resposta ele foi completamente contrastado, né? Entre a resposta a um fenômeno e a outro, né? e Exatamente. tem, e tem que se excluir aquele bordão que um raio não cai 2 vezes, né? Exatamente, ele cai, né? Porque, né, eu não citei ali, mas a gente teve essa chuva, esses mais de 500 milímetros que caíram na região de Porto Alegre, mais de 100, em torno de 120, caíram na última quinta-feira, não foi lá no início. Foi quando todo mundo achou que a gente já estava voltando para casa, que estava tudo tranquilo. Quinta-feira passada, menos de uma semana, choveu 100 milímetros de novo, né? E voltou a inundar várias coisas de novo, inclusive instituições hospitalares, inclusive shopping center, né? O pessoal já estava limpando e tentando preparar ali para reabrir, para reorganizar, e teve o agravo de novo, né? Quando vai ser o próximo? Não sabemos, né? Mas se a gente não tiver preparado, os efeitos vão ser bem mais graves, tão graves quanto os de agora ou mais graves até, né? Luciano, Bom, boa noite. Muito obrigado pela aula, excepcional, aula realmente muito boa. Eu queria fazer um breve comentário e depois uma pergunta. Breve comentário. Esse desprezo pela ciência, pelos conhecimentos, sempre vigeu no Brasil, né? Em novembro de 73, veio para o Brasil o presidente mundial de um grande banco e visitou a sede que ia ser a sede futura do banco aqui no Brasil, em São Paulo. E aí, ao ver o prédio, ele ficou horrorizado com as condições de atendimento do eventual incêndio. Bom, em 1º de fevereiro de 74, o edifício Joelma pegou fogo e matou mais de 180 pessoas. O presidente do Citibank, que era o William Rhodes, foi ele que avisou o presidente do banco aqui no Brasil para tirar todo mundo dali. Não deu tempo de tirar, porque o fogo consumiu antes. Então, quer dizer, existe esse viés em que a gente realmente não respeita, é chamado até de forma depreciativa, né? Os especialistas, né? Tá bom. Agora, pergunta. A gente sabe que numa situação dessa, Tiago, a gente vai ter que ter bastante em relação àquele paciente selecionado. Aquele caso clássico do ATLS, né? O que que eu faço com aquela velhinha que foi socorrida no deslizamento de neve e está com 29 graus de temperatura corporal? Como que a gente vai ter a atitude, por exemplo, de chega um paciente na UTI, que vai acabar chegando, né? E chega um paciente completamente fora de possibilidade terapêutica. Como é que a gente vai fazer aí? Muito obrigado, viu? Uhum. Não, excelente pergunta, né? Se a gente tiver um plano, né? Se a gente tiver um plano colocado, né? Posto, que antecipe, que preveja essas situações, a gente vai poder ter muito mais tranquilidade na atuação, a gente vai ter um protocolo, né, para fazer essa triagem numa situação aguda desse tipo, e aí a gente vai ter mais tranquilidade para poder atuar nesse tipo de situação, por exemplo, né? Então, pacientes que vêm numa gravidade tal que eles já são classificados como negros, né? Dentro da classificação de triagem, lá o verde, amarelo, vermelho e o preto. Óbito ou
já em óbito ou óbito iminente ou sem possibilidade de recuperação, né? Então, se a gente tiver a estratégia de triagem estruturada, documentada, isso vai facilitar muito o processo, porque se isso não tiver adequadamente montado, protocolado e treinado, quem receber essa velhinha em 29 graus depois do deslizamento lá de neve, vai reaquecê-la, né? E ela vai ocupar um leito por 2, 3 dias, com uma possibilidade baixa de recuperação, né? Isso quer dizer que tem que deixar morrer? Não, isso quer dizer que se aqueles pacientes que estão chegando, né, eles estão fora de possibilidade, a partir do contexto de triagem, né, de a gente precisar triar os pacientes, esses são pacientes que vão ser triados como sendo pacientes de baixa chance de recuperação. Eu acho que a única maneira para que isso funcione, para que isso possa ser executado, é se isso estiver protocolizado adequadamente, né, discutido, né, com o hospital, eventualmente até discutido com a sociedade, né? O nível de maturidade que a gente espera chegar um dia, né? Ter capacidade de discutir esse tipo de política pública com a sociedade como um todo, né? E aí, a partir daí, se estiver treinado, provavelmente, quando isso acontecer, os encaminhamentos eles vão ser os mais adequados possíveis. Sem planejamento e sem treinamento, provavelmente não vai acontecer. Rafael, qual é a tua pergunta, Rafael? Eu ia fazer a mesma pergunta do Luciano ali, porque agora exemplificando ele, essa senhorinha de 29 anos, eu recebi aqui em Caxias do Sul uma senhora de 87 anos de Galópolis, que a casa desabou em cima dela, uma paciente que a gente optou por não entubar, mas ela ficou consumindo leito de UTI porque a gente tinha aquele sentimento de comoção que assolou o estado, né? Então, se a gente for observar como testemunhando assim a situação, alguns momentos aparece o super especialista, né? O todo mundo que é especialista em todos. E aqui, agora fazendo a declaração, a organização que a Sotix criou, né? E a gente vê que Porto Alegre foi se organizando e que a zona sul do estado se organizou um pouquinho a mais. Não sei se o doutor Fernando lembra quando a Júlia, talvez seja o nome da médica lá de Rio Grande, e o doutor Alessandra. Fernando, Alessandra. chegou, o seu hospital fica na beira do rio, o que a gente fez? Não, já mandei para um outro hospital que está em cima. Mas é um mix de emoção que a gente tem uma sociedade que todo mundo aprende pelo Instagram e começa a se dar opinião do que fazer, do que não fazer, né? E uma outra barreira, a queda da internet quando a gente tem um gerenciamento estadual de leito público via gerente, que foi um prejudicial aqui dentro também, né? Então, era só para colocar esses comentários, porque a pergunta minha o Luciano já tinha feito. Só uma curiosidade minha. Qual tem sido a demanda de pacientes para vocês agora, nessa altura? A minha não tem... Em Caxias do Tipo Sul de não tem... paciente? Eu tive 2 casos de leptospirose e um caso de Fournier. De uma pessoa que ficou atuando... Fournier. É uma pessoa jovem, 38 anos, que ficou atuando nas enchentes. É que na Serra o problema não foi tanto enchente, foi desmoronamento, né? E essa menina de 38 anos está com Fournier. O Fournier é bem avançado, assim. Você sabe, Tiago, que durante a Covid, o SALU fez uma publicação interessante mostrando que as UTIs que estavam bem preparadas, o impacto da pandemia foi menor para os pacientes não Covid do que as UTIs que não estavam preparadas, em Com qualquer mais situação. resiliência, né? Mais resiliência. Qualquer situação de catástrofe é isso que vai acontecer, é o que nós vamos ver, sempre. Síndrome do porta-aviões. E o duro é que esses episódios vão se repetindo e a gente fica lamentando que a gente não consegue estar preparado aí para enfrentá-los de maneira adequada. Mas, a despeito disso, e eu acho que você citou bem,
tenho a impressão de que os intensivistas gaúchos estão mais afeitos às catástrofes do que o restante dos outros estados, né? Você mesmo colocou ali uma listazinha sua de participação, né, que é de dar inveja aí em muitos especialistas em catástrofes, né? Então, ah, quem sabe, de alguma forma, o Estado já está um pouquinho melhor preparado. Mas uma coisa que eu tenho visto, de uma maneira geral, é que a gente precisa de uma atuação importante do governo para organizar essa ação. E a gente, quando vê as manchetes de pessoas que se voluntariaram para trabalhar e que morrem, ou se acidentam, isso é extremamente lamentável, né? Nós tivemos aqui 2 médicos, um morreu e outro infartou, e um voluntário que estava numa caçamba, caiu da caçamba, fez um TCE e morreu 3 semanas depois. Então, é o despreparo, né? E aproveitando esse gancho, assim, né, Tiago, da preparação, uma coisa que eu queria ver, assim, qual é a tua opinião? Eu acho que o recurso material, ele tem que estar posto antes da catástrofe, né? Não adianta, tu não vai conseguir insumo depois que o troço está. É fundamental o desempenho do time, né? E eu acho que isso é uma coisa que pesa muito, não é? A pessoa ter um treinamento, a pessoa ter uma experiência prévia, enfim, alguma coisa assim, um conhecimento para que possa atuar nesse momento, não é? Porque a estrutura física, bom, tu tem equipamento, enfim, mas como tu organizar isso, essa logística, e tu salientasse bem o papel do intensivista, né? Que a gente está acostumado a lidar com crise, né? Então, eu acho que esse é um ponto que é fundamental, né? Mas nem todos os pacientes caem na UTI, né? Então, aqueles que não estão, manejar a crise fora da UTI é um outro contexto também, né? Exatamente, e também requer um treinamento específico, né? Então, muitas vezes, se você não tiver, pode até embolar o meio de campo ali, né? Tentando Todo elaborar mundo quer demais, entrar, né? né? É. Exato. Doutor Cristiano, Boa fala, noite. presidente. Estão conseguindo me escutar? Sim. Então, pegando esse gancho do Thiago, teu, Fernando e do Ederlon, e é fundamental isso para todos os níveis, a questão da preparação, né? Numa catástrofe, dependendo do nível de catástrofe, a gente vai precisar recurso do município vizinho, dos outros estados ou de outros países. E nessa que nós estamos, nós vamos precisar de tudo que é lugar e precisamos e recebemos muito. Mas não tinha um plano para nem atender toda essa demanda, né? Muita gente veio. O Mederlon falou, muita gente veio, chegou aqui de qualquer maneira e aí muitas vezes isso gera até algumas dificuldades mais para a equipe do que vários colegas relataram. Eu fui lá nos pontos de resgate e tinha um monte de médico lá, me mandaram embora porque estava sobrando gente. Então não tinha uma organização disso, né? E isso, claro, fez falta. Não tem como nenhum poder público, nenhum lugar do mundo vai dar conta de atender uma catástrofe desse nível com seus recursos, né? Seja humanos ou materiais. Vai depender de voluntário e de ajuda externa. Não tem como a gente ter um exército de prontidão para fazer um atendimento numa situação dessas. E claro, mas a gente precisa estar organizado para receber esses recursos, tanto humanos como materiais, e aí distribuí-los para que eles funcionem da melhor maneira. Eu acho que muita coisa funcionou muito bem aqui, mesmo sem esse preparo, né? Porque tinha muita gente ajudando daqui e que veio de fora daqui, ajudando muito, né? Mas isso a gente depois se organizou, aí teve um centro de comando com ações de liderança e tudo, mas na primeira semana foi bem intenso, assim. E a questão da logística, né? Nós ficamos basicamente ligados com o resto do estado ou do país por uma rua, nem dá para chamar de estrada, o que ligava Porto Alegre com o resto
E isso dificultou muito, isso nós apoiamos muito, isso não tinha planejamento também nenhum para essas alternativas. Então são coisas que são importantes aí para a gente aprender e para levar para aprendizado aí, espero que a gente não precise de novo, e ninguém de vocês, mas que a gente esteja melhor preparado. Ricardo? Ô, Ricardo, Opa, tudo bom? e Acho que aí? Bom, primeiro eu queria agradecer a aula do Tiago, é sensacional essa aula de... E realmente, eu acho que a pergunta já, muito do que ia perguntar o Cristiano já falou, né? É, toda essa catástrofe climática, hidrográfica, na realidade, acaba sendo um palco para você exercer liderança, planejamento, criatividade e negociação, que são as características de um bom intensivista. Porque você vai ter que lidar com RH, com estrutura, vai ter que lidar com política, tanto a nível municipal, estadual, federal, né? Que vê que teve muitos desencontros de política aí nos vários anos, faltou um pouco de liderança, além de tratar as doenças secundárias fase de recuperação. Então, assim, eu queria saber do Tiago e da gauchada aí, né? O único intensivista realmente pode fazer diferença nessa fase de recuperação, tendo em vista essas qualidades todas que o intensivista tem e essa necessidade de liderança que vai ter nessa fase, e quais seriam as dificuldades que está encontrando para exercer essa liderança com mais facilidade, né? Só começando aqui, então, depois acho que o Cris, o Fernando, o Rafael, que está aí também, pode colocar aí lá por Caxias. Eu acho que o intensivista ele deveria estar presente desde o princípio em planejar isso, né? Como é que, quando houver um evento catastrófico, como é que o hospital vai responder, né? Como é que a instituição vai responder? Então, eu acho que o intensivista ele deveria estar a priori, né? Estruturando essa resposta, né? Planejando. Mas ok, passou, tivemos aí temos a fase aguda para construir um planejamento, né? Então, esperemos, né, que todos tenham aí organizado e tenham feito o seu planejamento para uma fase secundária em que vai aumentar em que vai haver um aumento de demanda. E eu acho que o intensivista ele vai precisar, primeiro, né, ser um centralizador de informação, né? Então, os indicadores eles têm que estar na mão do intensivista, e o intensivista, então, servir aí de fonte segura de informação, né, para a gestão. Como é que está a demanda, como é que está a gravidade dos pacientes, né? Como é que está o meu uso de recurso em relação a esses pacientes, né? E usar as ferramentas de gestão de dentro da UTI para poder passar um panorama e que permita o planejamento do hospital como um todo. Eu vejo o intensivista como central na coordenação desse processo, né? E espero que os gestores, né, que as gestões hospitalares, elas consigam perceber e reconhecer esse papel fundamental que o intensivista pode ter. Então, lá no planejamento, depois, né, no planejamento após o evento agudo, tá, peraí, então não temos um plano, mas que plano a gente vai ter aí para os próximos dias, semanas? E na execução desse plano ao longo dos dias e semanas, com a atuação que eu gosto de chamar de inteligência médica, né? Atuar na inteligência médica, né? Então, tu vai ficar lá com os teus dados, com os teus indicadores, e tu vai estar informando para que as decisões elas sejam tomadas baseadas em uma evidência, né? Em um dado. E não simplesmente como eu acho que o fluxo está acontecendo, ou como eu acho que a coisa vai ser daqui adiante, né? Senão é que nem a gente olhar para a rua ali e dizer eu acho que vai chover, eu acho que não vai chover, né? Não dá muito certo. Não tem funcionado muito bem. Mas acho que o Fernando, o Cristiano, o Rafael, que está aí com a gente também, o Rafael Lessa, podem
contribuir aí para ver como é que está nos hospitais. Eu falando de Serra Gaúcha, né? A gente tem uma padronização entre Porto Alegre e interior. O Fernando trabalhou aqui na Serra por um longo tempo. Que, por exemplo, eu trabalho no Hospital 100% SUS e a UTI ela é vista como um lugar de despesa absurda, né? E não de investimento. A gente tem conseguido trocar um pouco essa realidade. Na fase aguda dos acontecimentos, eu recebi carta branca da Secretaria de Saúde, né? Então, eu comunicava para ela o que eu via ali no grupo, olha, talvez um hospital em tal lugar, tinha carta branca para fazer esse recebimento do paciente aqui e depois essa conta ser paga, que é aquele gerenciamento via central estadual do gerente, né? Que não era a minha referência, por que você recebeu? Então, a gente recebeu a carta branca. Mas o meu receio é justamente em planejar e envolver custo no planejamento. Porque, por mais que a gestão do hospital possa entender que isso deva acontecer, o financiamento desse planejamento é uma carência, né? É uma carência, seja por questões políticas, é uma carência por falta de recurso, por falta de orçamento do ano seguinte. A gente teve 4 catástrofes em 6 meses. Setembro, novembro, janeiro, que focalizou em Porto Alegre, agora de novo. E essa catástrofe tem que aguentar. Caxias do Sul está fazendo 5 graus agora, né? Então, como mostrar para o sistema público que nos financia em um hospital menor, que não é o Clínicas, que não é o Conceição, que isso realmente é importante, vai ser um desafio muito grande, mesmo que a gente tenhamos esse custo para eles. Bom, acho que a gente Fernando, avançou. deixa eu só pedir uma coisa para o Cris fazer, até para o pessoal se informar. Quanto sociedade médica, qual foram as ações que a gente tomou, acho que é importante as pessoas saberem disso, porque geralmente isso são coisas que não são divulgadas, eu acho que é importante falar como isso foi organizado aí por vocês e com o apoio da MIB, etc. Antes eu queria falar um pouquinho, eu ia pedir uma palavra só porque é uma sugestão aí, porque numa situação dessas a gente ficou muitas vezes com áreas com comandos que muitas vezes não ajudaram, né? Um exemplo triste que eu vou trazer aqui, antes de falar, é um hospital grande de referência de emergência da nossa cidade vizinha começou a alagar e os bombeiros e o exército não, tem que evacuar. E aí alguma autoridade do município lá disse, não, nós não vamos evacuar. E a saúde e a gestão plena e foi um caos daí depois. Um caos que gerou inúmeras consequências. Um resgate, uma evacuação que podia ser algo bem programado com o tempo, foi feito com o paciente tendo que tomar caldinho para passar por baixo da porta, mergulhar para passar por baixo da porta, porque a água estava batendo no telhado do hospital. E Nada mais perigoso que um imbecil da iniciativa, né? difícil isso, porque tu imagina ter uma decisão de Eu diria bombeiro que é um e do imbecil exército para sem evacuar. iniciativa. E aí Mas não, esse é teve. difícil É isso, né? pior Não ter ainda. Mas vamos lá, eu acho que nós, a gente, como sociedade, aí tem um papel importante, como sociedade médica, né? Via a sociedade local, a Sotirgs, através do presidente, o Fernando, através da presidente da AMIB, a Patrícia, né? Organizou algumas ações, um conjunto de atividades e reuniões e grupos de WhatsApp para organizar principalmente as demandas das principais unidades, né? Principalmente relacionada à questão de insumos, que é a questão logística aí com o bloqueio de estradas, que foi muito, muito intenso, e de rodovias, e nos deixou uma situação muito vulnerável, e o aeroporto incapacitado, e com outros aeroportos aí com questões muito deficientes de aparelhos, não conseguem suprir isso. Então, para dar essa atenção para as unidades e para os hospitais, e também para fazer, se algum precisasse fazer uma distribuição de recursos, isso foi feito, de pacientes, aliás, entre os hospitais que tinham capacidade, né, junto com a Secretaria Estadual. Bem importante, né? Através disso, também isso se criou, acho que, muitos intensivistas, mesmo sem
nenhuma organização prévia com essas características que o Ricardo colocou bem, de liderança de equipe, de essa capacidade de organização e de leitura de um cenário bem difícil, que é o nosso dia a dia na UTI, mas foram os principais organizadores aí dos times e das equipes de resgate, né, junto com outros profissionais médicos que tinham de todas as especialidades juntos e todos colaboraram demais, mas muitos intensivistas tiveram um papel grande aí, tanto de recrutar e distribuir essas equipes aí nos vários pontos de resgate e de abrigos aqui da nossa cidade, em parceria com as organizações não governamentais e as instituições governamentais e militares. Então, e também, além disso, fizemos um Pix aí para ajudar no valor aumentar a capacidade de doações também na sociedade para as vítimas aí da enchente. E um cadastro de voluntários que tivemos um número surpreendentemente alto aí de voluntários. Tem esse número certo de hoje, Delon? Acho que passaram de 600 aí, pelo que eu vi. É isso mesmo. E E de todo o tinham Brasil também, né, Cristiano? É importante que é do Brasil inteiro. de todos 24 estados, né, se disponibilizaram e ainda estão de prontidão alguns já até vieram com outros meios, né, mas isso mostra aí a disponibilidade das pessoas realmente colaborarem, e isso a gente viu bastante de todos os lados. Antônio, Boa Antônio noite, Oliveira. boa noite a todos. Tiago, parabéns pela excelente apresentação. Parabéns a todos pelos comentários dessa decorrente da sua apresentação. E a minha pergunta vem o que você falou bem na sua apresentação, a origem da drenagem das águas, da parte hidrográfica, para onde drenava e que ia até para o mar, e que choveu em um mês um terço do que choveria em um ano. Em algum outro período na história do Rio Grande do Sul, chegou a chover esse volume de água em um mês? Porque o que eu vi, a pergunta vem, porque o que eu vi no meio de comunicação é que, por exemplo, se a gente tivesse as bombas funcionando, que parece que eram 17 bombas, e que não teria acontecido, que na realidade só tinha uma bomba funcionando. Como você mostrou, o que é que você sabe a respeito disso? Porque, vamos supor, se tivesse acontecido as bombas, essa catástrofe teria acontecido, porque se uma bomba não está funcionando, eu tenho isso para drenar, então uma catástrofe está anunciada. É só questão de acontecer, vai acontecer, é só questão de tempo. Ótima pergunta, né? Primeiro, o recorde de chuvas num único mês era de 1910 e foi batido. Então, foi o mês em que mais choveu, pelo menos aqui em Porto Alegre, região metropolitana. Em relação às bombas, salvo engano, são 23 bombas responsáveis pela drenagem de água no município de Porto Alegre. No momento em que a chuva aconteceu, o relato, e aí isso pela imprensa, né? Claramente não é algo da minha área específica, mas segundo a imprensa, quatro casas de bombas estavam funcionando das 23. E mesmo durante o processo todo, se chegou a 10 casas de bombas em funcionamento, né? Ainda estão ligando aí casas de bomba para funcionar. Então, foi uma chuva fora do comum e também houve falhas da infraestrutura para contenção, né? Do sistema de contenção de crise hidrológica da cidade. Então, acho que as catástrofes em geral, né? Assim como todos vocês já são professores nessa área aí, né? Elas derivam de múltiplas causas, né? A gente tem uma série de eventos, né, que acabam culminando em cadeia, exatamente, para que uma catástrofe desse tamanho aconteça. Certamente não é um fator isolado, né? Então, certamente entre os fatores contribuintes, né, a gente tem, sem dúvida,
o volume de chuvas, que foi um volume descomunal, mas a falha na infraestrutura de contenção, que também contribuiu. Mas os números aparentemente são 23, funcionavam 4, colocaram algumas em funcionamento ao longo dos dias, chegou a 10, mas ainda tem áreas da cidade em que o sistema de bombas não está funcionando adequadamente, que está se utilizando, então, bombas externas, né? Bombas, inclusive a Sabesp, em São Paulo, conseguiu mandar várias bombas aí de drenagem, né? E que estão permitindo que a água baixe um pouco mais rápido. Todo o sistema é perfeitamente desenhado para obter o resultado que alcança. Paul Bataldi. E assim, Cara, eu vou falar uma coisa que eu desconhecia, que o mês que havia chovido mais era 1910. Desde que eu cheguei em Porto Alegre em 77, eu só ouvia falar da enchente de 41. 41. Só que em 1910 não tinha toda aquela faixa de aterro que vai desde ali da entrada da cidade, perto do aeroporto, mais ou menos, até o bairro Cristal. Isso aí deve dar uns 20 quilômetros, mais ou menos, de extensão, em 1910. Já em 41 já existia, estava começando a haver esse aterramento. E agora, a invasão que a gente vê, então, de alguma forma, é a natureza Pegando de volta o que é dela. a banca paga e recebe, né? Então, e existe uma falta de clareza de transparência, né? Porque 23 ou 24 bombas, 3 funcionavam e algumas teriam sido desligadas para evitar curto-circuito, mas aí ela é feita para inundação e ela não está protegida para curto-circuito. Se for pensar no Vale do Taquari, que desceu toda essa água, essa é a pior enchente do Vale do Taquari. Em setembro foi a segunda pior, setembro passado. Em novembro foi a terceira pior. Então, em 6 meses, a gente tem as 3 piores desastres climáticos no Vale do Taquari. E só para finalizar, e eu não delongar tanto vocês, se a gente for pensar em desastre climático no Brasil, a gente tem 2 ou 3 desastres climáticos recentes na Serra do Rio de Janeiro, e que teve 680 mortos, eu acho que no último desastre. Então, é um número muito grande. A gente teve na Bahia recentemente, a gente teve em São Paulo recentemente, e mesmo assim o Brasil parece não estar se voltando para essa prevenção, né? Não tenha dúvida de que, para a extensão do acidente, o número de vítimas, felizmente, foi baixo. Começa com as condições de moradia, né? São milhões de pessoas vivendo em áreas inadequadas. Como é que vai deslocar essas pessoas? Criar uma infraestrutura mínima aí para proteger essas pessoas? Gente morando no morro, quer dizer, é complicado demais. não, mas isso é muito maior, Ciro. O Rio Grande do Sul tem incompetência também, né? 497 municípios, ou 492, e 462 foram atingidos, não é? Então, é muita coisa. Isso é completamente fora do... É como se o Reino Unido inteiro tivesse afetado por uma catástrofe. Não é E a bom. gente está acostumado com desastres no Brasil que pega a área pobre, né? Pega a periferia, pega a invasão de morro no Rio de Janeiro, ali em Teresópolis, em Por isso o Petrópolis. número de vítimas é maior. Que pegou foi tudo, né? Essa questão dos insumos, de laboratório de apoio, que o meu exame não vai, porque o tempo de chegada em Porto Alegre hoje é 6 horas, 8 horas de Caxias do Sul para Porto Alegre, é 1h20. Normalmente 1h30, né? Bom, pessoal, eu sei que o Thiago está chimarreando aí, né? Daria para espichar a conversa, né? Mas, assim, nós já estamos aí com quase 1h40, mais ou menos, 1h50 de bate-papo. Eu gostaria de agradecer, então, a participação de todos. Ederlon e Ciro, comentários finais de vocês aí para a gente fechar a nossa sessão de hoje. Agradecer aí a excelente apresentação do Tiago e a presença de todos aí. E torcer para que as coisas melhorem, né? Para que haja um pouco mais de previsão. Senão eu vou pedir asilo na Paraíba. Aqui está ruim também, viu, cara? O negócio está complicado aqui também. Chovendo para caramba. Agradecer ao Reclamando Tiago. de chuva, Ciro? Hein? Tá reclamando de chuva na Paraíba? Putz, mas é porque está complicado aqui. Fernando, queria aí
agradecer ao Tiago, que no meio de toda essa confusão atendeu a nossa demanda de preparar uma apresentação sobre o tema e que Alto ficou nível. alto nível, muito bom mesmo, Tiago, de verdade. E encerrar desejando aí melhores dias para o povo gaúcho e que podem contar conosco. Então, tá bom. Até Thiago, semana que vem. muito obrigado aí. Boa Obrigado, noite. pessoal, pelo convite e pela oportunidade aí. Valeu. Um Um abraço. abraço.